amado. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a abrir Mateus 7, versos 7 e 8. Amém? Mateus 7, o Evangelho de Mateus. Vamos ver o que fala esses versículos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 7. Você abriu aí? Boa noite para você, na sua casa. Estamos nesse tempo, né, de não poder ter culto público. Mas estamos aqui com o poder do Espírito Santo para ter esse culto via live, para poder falar do amor de Deus. Então, no livro de Mateus está escrito assim, Mateus 7, e é um versículo muito conhecido de todos, diz assim: pedi e vos será dado. Buscai e encontrarei, batei e a porta vos será aberta. Pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Em outra versão diria assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abri-se-lhe-á. Amém? E essa palavra de hoje, ela é maravilhosa porque ela muda o nosso entendimento sobre o que pedir, como pedir, em que frequência pedir, em que disposição pedir. Qual é o pedido que, feito a Deus, tem resposta, né? E Deus vai nos ensinar que toda oração tem resposta. Pode ser que seja um não, pode ser que seja um sim, e pode ser que seja reticências. Reticências. Reticências de nossa vida. E é isso que nós vamos ver. O poder da persistência. Até que Deus tire as reticências e dê a resposta. E aí ele diz, está consumado. Aí ele dá o ponto final. Então, se você for olhar, reticências são aqueles 3 pontinhos paralelos nos textos, na qual vai indicar uma pausa naquilo que foi dito, no enunciado. Pode indicar ali omissão de alguma coisa que não se quer revelar. E nós, enquanto cristãos, devemos aprender que nas nossas orações e nos nossos pedidos a Deus, há momentos que existem as reticências. Tem uma pausa e que você deve continuar até que do alto você ouça Deus tirar a pausa e conceder o milagre. E aí, o segredo que nós vamos andar aqui num texto, numa história, é persistência. Repita na sua casa aí, persistência. Eu vou persistir até que as reticências sejam tiradas daquilo que eu estou pedindo a Deus. Eu vou dizer assim: Deus, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. E aí Deus vai falar com você. Acalma. Ou então, acalme. Ou então, acalme. É o que Deus quer dizer para nós. Então, persistência. Eu quero te falar uma coisa. O sucesso é derivado de persistência. Não importa a área. Pode ser na área de esporte. Pode ser na área musical. Pode ser na área da academia mesmo, né, de conhecimento. Persistência é a receita. Eu me lembro quando eu fazia meu curso de teclado no conservatório. E todas as vezes que eu ia lá, a professora dava lá as pautas de música para serem tocadas, geralmente 3 canções. E eu tinha que ir para minha casa e ser persistente com aquelas canções. Como era a minha persistência? Tocar, tocar, tocar e tocar mais uma vez. E tocar, e tocar, e tocar. E quando eu voltava, as aulas eram semanais. Quando eu voltava ao conservatório, ela falou assim: mas quero só ouvir o que você persistiu em casa. O que você fez na sua casa. Então eu observava que todas as vezes que eu não passava aquilo em casa com persistência, né? Não saía nada na aula seguinte com a professora. E ela até dizia para mim: não vou ensinar mais nada novo para você, não vou acrescentar nenhum conteúdo ao que eu já te ensinei, porque você precisa vencer aquela etapa que você ainda não venceu. Por quê?
porque muitas vezes na semana eu não persistia em repetir aquela questão. Repetir, até que aconteça de fato. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, alguns neurologistas dizem o seguinte: a imagem emergente de estudo é que 10.000 horas é a prática exigida para se alcançar o nível de maestria associada aos especialistas de nível mundial em quaisquer áreas da sua vida. 10.000 horas. 10.000 horas para alcançar o nível de maestria em qualquer área que você venha, né, a se promover aí, a fazer. E aí a gente traz isso para nossas vidas de cristãos. Será que a nossa vida cristã seria diferente? Será que a vida cristã, a vida de oração, a vida com Deus, ela seria desconectada dessa persistência, dessa repetição para alcançar um milagre? Eu quero te dar uma boa notícia. Não é desconectado. Do mesmo jeito que você tem que persistir em matemática, em português, em música, em tudo que você for fazer, é pela repetição, porque a repetição vai te fazer levar a insistência, a persistência. Aí você está começando a entender o que Deus quer falar com você. Por isso Jesus diz: pedi e vos será dado, buscai e encontrarei, batei, a porta vos será aberta. Ele está falando de persistir. Persista, persista. E para isso eu vou usar agora uma história que está em 1 Reis 18. Vamos entender um pouquinho sobre essa questão de persistência. E eu quero usar a história de 1 Reis 18. Estou falando do profeta Elias e a questão de cair chuva na terra. Nós vamos ver como foi a persistência de Elias nessa história, de tal maneira que Deus mandou abundante chuva. Então nós vamos ler o verso primeiro, depois nós vamos pular lá para o verso 41. Diz assim o verso primeiro, 1 Reis, capítulo 18, verso 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Agora vai lá para o verso 41. Em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na última vez, exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas o tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva essa mensagem a Acabe: prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de vir. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com o cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas de Jezreel. Olha que coisa linda essa história. Olha que milagre tremendo, extraordinário. Mas nós vamos ver aqui um negócio que é para nós aprendermos sobre persistência. Como conseguir o milagre. E o milagre passa por persistência. Nós vamos ver aqui, no verso 1, Deus dá uma promessa para Elias. Simplesmente 3 anos sem chover, seca total na região, na cidade. E Deus se levanta e diz para Elias, levante-se, vá apresentar ao rei, pois eu vou enviar chuva sobre a terra. Debaixo de uma promessa, ele foi e agiu aquilo que Deus mandou. Só que aí o que eu vejo? Elias, então, vai ao topo do Monte Carmelo, põe seu rosto no chão, e aí começa a jornada de Elias para que aconteça aquilo que Deus já tinha dito para ele.
Olha que mistério de Deus, queridos. Mas Deus não já disse? Então por que você tem que orar? Não, e não é uma vez. É orar e orar. E orar quanto? Uma? Não. Duas? Não. 3, 4, 5, 6. Eita, que eu preciso ter persistência. Se Elias não fosse persistente, da primeira vez que ele falasse, vai lá, meu servo. É como se eu dissesse para a Raquel, que me acompanha muito, vai lá, Raquel. Estou orando aqui, vai lá ver se Deus já abriu essa porta. E ela volta, pastora, ó, aconteceu nada ainda não. É bem isso aqui. E aí eu aprendo com essa história. O quê? Que nós paramos de orar. Por quê? Porque não conseguimos ver nenhuma diferença tangível aos nossos olhos. Você já reparou quando você começa a orar por uma causa, rapidinho você desanima? Então, se a causa se estendeu 1 ano, 2, 3, 4, quando chega no 4º ano, você fala, um dia eu pedi isso para Deus. Um dia eu pedi isso para Deus. Então, esse é um dos sintomas que acontece conosco, que nos impede de receber o milagre de Deus. Não conseguimos ver diferença aos nossos olhos, porque a diferença existe. Você não consegue ver, mas no mundo espiritual está acontecendo as suas orações. E os céus estão se movendo para que isso aconteça. Quando Elias orava, que a Bíblia diz que ele, colocou a cabeça entre os joelhos, debruçou ali, ele começou a clamar a Deus. O Senhor disse, apresenta-te ao rei Acabe, porque vou enviar chuva. É a mesma coisa nós. Deus, o Senhor disse, o Senhor falou a respeito disso na minha vida. Só que eu começo muito bem 1 ano, 2 anos, e às vezes a bênção só vem 10 anos depois. E será que no 10º ano eu ainda estou com a mesma força e vigor que eu comecei no 1º ano? Então, o segundo ponto é que eu permito que a circunstância se interponha entre Deus e mim. E no lugar de colocar Deus entre nós e as circunstâncias, nós colocamos Deus, o não, aquela paralisação entre Deus e nós. E nós temos que olhar para a circunstância e falar, vai chover, vai cair chuva, ainda que eu não esteja contemplando nenhuma nuvem. Como o servo do profeta, ele voltava e dizia para ele, não vi nada ainda, volta lá. Ele ia lá, não vi nada ainda. É diferente de nós, querido, orando por uma benção. E às vezes a gente fala assim, preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Mas a gente só canta essas coisas, porque a gente sai mesmo da persistência de orar e não parar. Orar e continuar orando com dedicação, com amor, com empolgação, com fé, com determinação, com alegria, crendo que o Senhor está ouvindo. E é questão de só mais uma oração e a bênção chega. Só mais uma oração e a bênção chega. Então Elias permaneceu na promessa que Deus o havia dado. Deus deu uma promessa para ele lá no verso 1. E foi entre a 6ª e a 7ª oração que houve uma sutil mudança no milagre. Depois da 7ª oração, o servo de Elias, que talvez sofresse de miopia, estirou seus olhos e viu uma pequena nuvem. Mas Deus não precisa de grandes sinais para derramar grande chuva. Às vezes de pouquinhas coisas, Deus faz grande milagre. Agora eu te pergunto, e se Elias tivesse deixado de insistir naquele tempo, naquela hora, naquele momento? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver o episódio dos profetas de Baal sendo derrotados. E logo depois, quer dizer, Deus dá uma promessa, no meio do caminho tem todo o evento dos profetas e depois Deus cumpre o que ele disse. Porque Deus é Deus que faz o que ele promete. Deus é Deus que cumpre o que ele diz. Glória a Deus por isso, porque ele é assim. Então nós vamos ver no verso 45, em pouco tempo o céu se escureceu completamente, com as muitas nuvens, chegou a ventania, e a Bíblia diz que caiu, não foi uma chuva, mas caiu uma grande chuva. Caiu uma grande chuva, porque milagre
Deus é especialista em milagre. E não é milagre pequenininho. Na verdade, Deus quer ser desafiado por nós para derramar grandes milagres. Mas grandes milagres está envolvido grande persistência. Grande persistência, grande permanecer, grande continuar. Se não for assim, não tem como haver grande milagre. E aí eu faço uma pergunta: como anda sua persistência na sua vida de oração? Sua fé está precisando ser reativada? Às vezes, nós passamos pela seguinte circunstância: pastor, eu já orei por cura. Olha, eu sofro de uma dor de cabeça, tem anos. E eu sofro com essa dor, e eu já orei e nada aconteceu. Quer dizer para você, recomece, não desista. Continue a orar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deus vai fazer, porque Deus é Deus de milagres. Tem algum sonho que você quer que seja realizado e você já orou, e agora você está naquele estágio que você só diz assim: Senhor, Tu sabes. O Senhor disse que vai chover. Então, Senhor, Tu sabes. E não ora mais. E se ora é aquelas orações fast food, muito rápidas. Ei, Deus quer você mais tempo com Ele. E eu estava falando hoje, uma colega de trabalho, ela até falou: mas fiquei meditando, que eu encontrei com ela semana passada. Ela falou: fiquei pensando no que você me disse. Ela é evangélica. Porque você disse para mim, assim, semana passada, a quarentena foi feita por Deus para ativar seus filhos a voltarem o caminho da intimidade por meio de oração. Ela disse: com aquilo martelando, ela falou: você sabe que eu restaurei o meu altar de oração? Voltei a orar mais, porque realmente, com essa correria, eu orava só assim: Deus, 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 e saía depressa. Você quer um grande milagre? Precisa de muita oração. Você tem um grande sonho? Precisa de persistência na oração. Aí eu te pergunto: há alguma promessa pela qual você precisa clamar? O que foi que Deus te prometeu há muito tempo, ou recente, mas você precisa continuar clamando? Há algum milagre que você precisa voltar e acreditar que Deus faz esse milagre? Porque, querido, às vezes a gente passa por 2 momentos na questão de receber um milagre. Qual é o primeiro momento? A gente ora, e aí a gente desiste. E aí vem a frustração, sensação de fracasso, porque achamos que Deus não respondeu. Você conhece alguém assim? Eu conheço N pessoas assim. Ah, estou orando, parece que Deus não me ouve, parece que Ele não respondeu. Eu quero te dizer, a única maneira de você fracassar é você parando de orar. Aí você vai fracassar mesmo. Se você parar de orar, você vai fracassar. Se Elias parasse aqui, não choveria. Porque todas as vezes que o servo ia olhar, ele não trazia boa notícia de que o milagre já tinha acontecido. Ei, perceba o que eu estou falando, os céus estão falando conosco nessa noite. O Senhor já falou muito comigo sobre isso, sobre a persistência de oração. Porque a gente vai carregando tanto fardo na nossa caminhada, tanta coisa, que chega um certo momento da vida que a gente até para de orar. Mas Deus está dizendo, é tempo de orar. E não é só essa oração que você já faz, Deus está querendo mais. Deus está querendo mais, então diga para você aí na sua casa: Deus quer mais. Deus quer mais. A equipe de trabalho que está aqui, Deus quer mais. Deus quer mais. Para Ele poder romper, Deus quer mais. Então esse é o primeiro ponto. Sentimento de fracasso, que eu quero dizer. Fracasso acontece se você não orar. Segundo ponto, quando você percebe na sua volta, que às vezes você orou tanto por todo mundo, que todo mundo recebeu um milagre, e você mesmo não recebeu ainda nada. E aí você fica assim: poxa Deus, como que é isso? Orei por fulano, ciclano, beltrano, e aí eles me ligam, eles passam no WhatsApp e dizem assim: olha, aquilo que você orou aconteceu, o milagre já chegou. E aí você para e fala assim: Deus, sou tua filha também, não? Estou recebendo também ainda, não? Mas eu tenho uma boa resposta para você, para isso. E se você puder marcar isso na sua Bíblia, nunca mais você vai ter esse sentimento de que todos que você ora estão recebendo e você não. Jesus disse assim: é bem-aventurado, é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Você está escandalizado porque você não recebeu ainda? Saia desse lugar, porque aí você não vai receber mesmo.
Você deve dar glória a Deus. Fala assim, fiel ao Senhor. Eu continuo, porque Jesus disse que eu não posso me escandalizar na pessoa dele. Eu não posso me escandalizar. E Jesus disse isso para João Batista, que era um seguidor fiel e que fez grandes coisas para o reino. E Jesus pega e manda esse recado para ele. Diz para ele, ide relatar em João tudo que você viu e ouviu, discípulo. Os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os leprosos são purificados. E os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E o evangelho está sendo pregado. Jesus estava animado, empolgado, mandou esse recado para João. João há de pensar, e eu? Presos, como é que é isso? E Jesus disse assim, bem-aventurado, feliz é aquele que não se escandalizar por causa de mim. Então não se escandalize, mas mantenha a sua posição, a sua postura. O que você sente quando Deus está fazendo tudo para os outros e não faz para você? E você é o intercessor da causa do outro. Sinta-se feliz, porque você é o próximo a acontecer o milagre. Você é o próximo de Deus. Então, foi perguntado a um grupo de cristãos, como é que vocês reagem quando isso acontece? Que você ora por todos e todos recebem milagre na sua casa? Não. Eles falam assim, nós vivemos a nossa vida plena sem nos escandalizar. E nem ficar com sentimento de dodói, descaído, parece que Deus não me ama. Não, eu creio no meu Deus e muito em breve Ele se levantará em meu favor. Mas se Ele não se levantar, só dele ter me salvado já está ótimo para a minha vida. Porque não tem me faltado nada e eu tenho vivido a minha vida plenamente. Mas eu sei que Ele tem coisas maiores e melhores. Então Jesus é como Jesus tivesse dito assim, você vai ser abençoado se você não se escandalizar. A sua parte também vai chegar. A sua parte também vai chegar. E é nesse ponto que a maioria de nós paramos. Quando chegam essas reticências. Não aconteceu com você ainda. Seu milagre não aconteceu. Mas eu disse para você que reticências não é igual a ponto final. Não é igual a ponto final. É uma pausa. Tem alguma coisa escrita. Vai acontecer alguma coisa para frente. E é nisso que você deve esperar. Quando estamos esperando por Deus. É um período de reticências. Quando estamos esperando em oração por Deus. É um período de reticências. E aí você pode desistir ou persistir. Você pode entregar os pontos ou você pode orar com força. Você vai na frente e você vai orando. Ou você pode ficar frustrado e escolher ficar escandalizado porque Deus não fez. O que você vai escolher? Na verdade, você precisa ter encontros verdadeiros com Deus. Encontros que vai mudar. Você ainda não encontrou com Deus de verdade. Porque a hora que você encontrar, você vai se encher de fé. E você vai olhar para a cruz. Você vai ver o que Ele fez. E aí você vai continuar animado. Eu creio porque eu creio, porque eu creio. Eu creio porque eu creio. Eu vivo sob a luz da ressurreição. Então, meu milagre vai acontecer. 100% das orações que não fizermos não serão respondidas. Ei, escreve essa frase. 100%, olha só, das orações que você não fizer, não será respondida. Tem muita coisa para você orar, querido. Tem muita coisa. E às vezes nós nos prendemos e não oramos. Porque é difícil manter a esperança durante um longo período de reticência. Tem quanto tempo que você está esperando um milagre de Deus? Tem mulheres que não geram filhos. Se Deus lhe deu uma palavra, você vai gerar. Seu ventre vai se abrir. Já passaram anos. E aí? Você está na reticência de Deus, mas Deus já deu uma promessa. E se Ele deu uma promessa, Ele cumpre. Porque Deus é fiel. Um pregador disse assim, nunca coloque uma vírgula onde Deus pôs um ponto. E nunca coloque um ponto onde Deus pôs uma vírgula. Se Deus pôs uma vírgula, você deve continuar persistindo. Deus colocou aqui sobre a chuva em Israel. E Ele orava. E Ele persistia. E Ele persistia. E às vezes nós mesmo deduzimos que Deus já colocou um ponto nesse final, nessa situação. E aí a gente fala assim, se Deus resolver mudar, aí o milagre vai acontecer. E não é. Seguir orando, seguir orando, seguir orando. Olha só a história da ressurreição de Lázaro. É lindo de ouvir, de ler. Por quê?
Porque quando Jesus soube, quando ele chegou na cidade, o homem já tinha 4 dias de morto e enterrado. E aí o que acontece? Marta vem eufórica perto de Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É como se ela dissesse assim, reticências. Mas eu sei, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o Senhor, que mesmo agora, o que o Senhor quiser pedir a Deus, Ele te dará. O que Marta estava dizendo? Tens o poder do impossível nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, meu irmão vai sair daquele túmulo, mesmo estando há 4 dias morto. E aí eu aprendo com essa declaração de Marta, 2 tipos de fé, que você deve aprender comigo. Existe a fé preventiva. É aquela fé que você ora, que geralmente a gente põe lá no zap, ora pelo meu irmão, ora pelo fulano, ora pelo meu filho que vai fazer uma prova, ora para o meu casamento, ora para isso, ora para aquilo. É uma fé preventiva. Todos nós damos a largada na nossa vida com essa fé. Mas Deus não tem só essa fé para os seus filhos. Deus tem a fé que se chama fé da ressurreição. Ainda que esteja morto há 4 dias, vai acontecer um milagre. Ainda que esteja morto, sepultado, pode uma pessoa há 4 dias, querido, morto, voltar a viver. É assim o teu milagre de 8 anos, de 10 anos. Eu li um livro aí, não sei aonde, que uma pessoa queria muito ser aprovado num concurso e ele queria aquele cargo. Sabe quantos anos ele persistiu naquele cargo? 12 anos de concurso. Orando, fazendo a prova, reprovando. Orando, fazendo a prova, reprovando. Até que findou o ciclo de 12 anos e ele entrou para o cargo. E quando ele entrou, superabundou. Ei, as reticências de Deus dizem que tem ressurreição para acontecer. Tem milagre para acontecer. Tem milagre. Então, essa fé da ressurreição é uma fé que diz assim: eu acredito no Deus do impossível. Eu creio no Deus do impossível. Essa fé, ela acredita que nada acaba antes que Deus diga o ponto final. Acabou. Mas até que Deus diga isso, o milagre ainda está a caminho. Eu ouvi alguém dizer assim, que ele precisava adquirir uma terra para a igreja. Comprar um local para fazer o templo da igreja. E ele orou por 8 anos para que esse milagre acontecesse. E Deus disse para ele, assim, sempre dizia para ele assim: o contrato da compra do terreno já está assinado aqui no céu. Só falta assinar na terra. Para assinar na terra, precisa que você persista. E aí, sabe o que ele fez? 8 anos de muita oração e persistência. Só que ele conta que Deus foi tão maravilhoso, que aquilo que ele pensava, aquilo que ele estava orando, achando que era só aquilo, né, na sua limitação, Deus foi 10 vezes mais nas aquisições que Deus deu para ele. Mas ele conta que ele precisava persistir, orar e continuar orando, persistir. Então diga comigo, repita para mim: fé preventiva, mas fé da ressurreição. Preciso passar para essa fé. Eu preciso passar, quando eu estou nessa fé, os momentos difíceis e as frustrações não são nada, porque Deus não fez naquela data que eu esperava. Isso não é nada, porque eu vou continuar olhando e falando: Deus, o Senhor é Deus que faz o que promete e cumpre o que Deus diz. Então, após 3 longos anos de seca, Elias recebe uma palavra de Deus: vou mandar chuva, vou enviar chuva. E aí eu quero te falar uma coisa: o segredo da persistência é a promessa. Você tem uma promessa de Deus? Então persista. Se você ainda não tem a promessa de Deus, então se aproprie das promessas que estão na Bíblia. 3.000 promessas tem na Bíblia. Se eu te falasse assim: abre aí agora, tem uma promessa. Você conseguiria identificar e orar em cima dessa promessa? Você vai orar em cima de uma promessa que Deus fez aqui, talvez para uma pessoa, para um povo, mas você vai orar em cima dessa promessa até que ela seja a sua promessa. E eu aprendi, eu tenho por hábito,
aonde tem promessa, quando eu estou lendo, eu faço um círculo no versículo. Então, se eu abrir a minha Bíblia aqui para orar, e eu ver um círculo que eu já sei que aqui tem uma promessa, e aí eu oro em cima daquela promessa. Então, eu vou te dar algumas promessas que estão na Bíblia, não precisa abrir se você estiver anotando. Isaías 26, 3, diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Senhor, eu me aproprio da paz, porque o Senhor prometeu aqui que o Senhor guarda em paz aquele que está firme em ti e aquele que confia em ti. Eu confio em ti, então tomo posse da paz que excede o meu entendimento. Eu não vou ser transtornada, eu não vou ser abalada, porque estamos vivendo dias difíceis que as pessoas estão transtornadas, mas quando eu estou em Cristo, eu não sou abalada. Outra promessa, Lucas 18, 27. Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que você está orando? O que é que você colocou na mão de Deus? Deus já deu a promessa. O que é impossível? Deus, isso aqui é impossível. Pagar essa faculdade é impossível. Mas Jesus disse: o que é impossível para mim, para os homens, é possível para mim. Então eu tomo posse disso aqui. Eu, Senhor, determino o pagamento dessa faculdade em Cristo Jesus. Outra linda promessa, Salmo 84, 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem em integridade. Ora a Deus pedindo o favor dele. Senhor, dá-me o teu favor. Senhor, venha em meu favor. Venha em favor da minha casa. O Senhor prometeu que o Senhor dá favor. E o Senhor dá honra. E o Senhor não recusa bem para aquele que vive com integridade. Também Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ei, está passando necessidade por quê? Porque você está em dificuldade. Se o Senhor deu uma promessa, que Ele suprirá todas as tuas necessidades. Mas você precisa persistir. Persistir. E aí, voltando ao texto para encerrar. Lá no verso 44 de 1 Reis 18, terminando a história. Na 7ª vez exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas o tamanho da mão de um homem. Uma pequena nuvem é sinal de pouca chuva. Grandes nuvens, muita chuva, até nisso. Ei, as coisas não são do jeito que os teus olhos estão vendo. Deus não vai te revelar do jeito que você está esperando. Do jeito que você quer tudo escancarado. Porque Deus quer que você tenha uma fé de que Lázaro vai ressuscitar. Deus quer que você tenha uma fé de que os céus de fato vão se abrir. Quem tem fé não duvida, não dá aquela titubeada nas coisas. Antes está firme, como os irmãos do louvor cantaram aqui: estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Mas você deve continuar orando. Ora uma vez, vai lá. Não aconteceu ainda. Pode ser que essa primeira vez dure 1 ano, 2 anos. Ora mais uma vez, mais 1 ano, 2 anos. Sei lá quantos anos, ou quantos dias, ou quantos meses você vai ter que orar. Só sei que quanto maior o milagre, quanto maior o sonho, mais oração, mais persistência, porque Deus quer te ensinar algumas coisas. E aí, para encerrar, às vezes você vai dizer: pastor, é tão difícil orar, né? 1 hora. Quem consegue orar 1 hora em casa? Deixa eu te falar, você nunca vai conseguir orar 1 hora se você não treinar. Você precisa treinar. Você começa orando 15 minutos, 5 minutos. Depois, quando você vê, Deus vai te ampliando. Mudou para 30 minutos. Depois Deus te amplia. Pula para 1 hora, quando você vê 2 horas. Mas é uma oração com foco. Oração com sabendo o que eu estou orando. Não é aquela oração que você fica no embromation. Glória, 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 glória. E só fica nesse glória. E não fala o que você tem que falar, o que você precisa falar. Então, Deus quer que você amplie o seu vocabulário na oração. E para ampliar isso, querido, deixa eu te falar, sabe como que você começa a orar? Não é orando. Você começa a orar lendo a Bíblia, sabia?
toda vez que você for para o seu lugar de oração, você deve ir com a sua Bíblia. Você começa a ler a palavra. Você começa a se apoderar. Você começa a ver as promessas. Aí vem vocabulário para você orar. Que você é capaz de orar 2, 3 horas e nem percebe que passou o relógio. Porque você vai orar primeiro a Bíblia. Você vai orar a Bíblia. Você vai orar as promessas dadas. Leve seu caderno para o lugar de oração. E ali você vai ver os céus abrirem. Você pode orar a Bíblia. Porque quando você ora a Bíblia, é Deus falando com você. Então Deus está falando com você primeiro. Aí depois você começa a dar as suas respostas para Deus. Mediante o que você leu. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar. Ele me leva a lugares seguros. Leva-me a passos verdejantes. Bondade e misericórdia vão me seguir. Eu vou habitar na tua presença, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Olha que início que Deus está falando para você. Olha, eu sou o teu pastor, não vai te faltar nada. Eu vou te levar a caminhos maravilhosos, a passos verdejantes. Eu vou suprir a tua necessidade, porque eu sou o Deus do impossível. E aquele milagre que está morto, que você pensa que está morto, desde quando você iniciou a sua oração, esse pedido já está diante de mim, mas exige persistência, exige uma fé que continua e com alegria e não escandalizado, mas sabendo que Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Aleluia. Captou a mensagem aí? Deu para você entender? Então eu vou fechar dizendo aqui, ó, volta lá em 1 Reis 18, o que Deus, como foi o desfecho. Volta para lá 7 vezes, verso 44, a 7ª vez. O servo fala que levantou uma nuvem. E aí Elias fala assim, olha só, Elias nem precisou de saber que tinham muitas nuvens. Ele só ouviu falar do servo que tinha uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Quer dizer, aquela nuvem, aquela pequenina nuvem era sinal de que ia cair só umas gotas, uma chuva passageira. E não era isso que a terra estava precisando naquele momento, Israel, ela estava precisando de muita chuva, eram 3 anos de seca. E aí o que acontece? Elias diz então, manda o recado para o rei. Sobe e fala para Acabe, prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Ei, Acabe, corre! E corre depressa, porque vem chuva, e não é pouca chuva não, vem muita chuva, porque o meu Deus, Ele é abundante. E diz a Bíblia, em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu o quê? Uma grande chuva. E caiu uma grande chuva. E caiu uma grande chuva. E o que vem sobre a tua vida? Um grande milagre. O que é que você está pedindo a Deus? Deus quer fazer. Deus quer fazer. Ele mais do que ninguém está ansioso para realizar, para fazer. Mas você ainda, a sua contrapartida está sendo pouca para Deus. Você não está persistindo como deveria. Você deve persistir mais. Persistir mais. Caiu uma grande chuva e Acabe correu para Jezreel. E o mais lindo também nesse texto, que o poder de Deus se apoderou de Elias. E ele correu adiante de Acabe. Ele recebeu uma força extraordinária do Espírito Santo. Que Acabe subiu no carro para voltar. E Elias até foi à frente de Acabe. Cheio do poder de Deus, cheio de Deus. É assim que anda o homem e a mulher de Deus, cheio de Deus. Agora esse Deus que foi com Elias, continua até hoje. Ele continua até hoje. Ele continua até hoje. Eita, que tem muito milagre para acontecer. Eu posso ver no meu espírito os milagres. E hoje eu estava orando e falando, Deus, muda a minha mentalidade. Muda a minha disposição física para orar. E eu coloquei ontem lá, ou foi anteontem, falando sobre sinal do celular. Não sei se você leu, se você não leu, você deveria ler. Porque celular é assim, a gente está sempre assim, ó. Aonde tem sinal, aonde é que está ruim, nós ficamos loucos se não tiver sinal nesse bendito desse celular. Deveríamos ser assim com o céu. Aonde tem um sinal aqui, que Deus está aqui, é aqui que eu vou buscá-lo.
Estou procurando Deus o tempo todo. Olha, eu não posso ficar sem Deus. E aí eu deveria orar, e orar, e orar, e orar. E você vai ver os grandes milagres de Deus. Bill Johnson, da Igreja Bethel, fala muito disso. E aí ele fala, os generais de Deus no passado, que o pastor Ayo é apaixonado, generais de Deus, você vai ver homens e mulheres fazendo coisas tremendas. Mas vai ver o tempo de oração com Deus. Olha, tempo de oração com Deus é certeza de milagre. Mas não é milagrinho, não. Milagrão. Dos grandes. Aquilo que você está esperando. Então ouça o que o céu está dizendo. Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida nesse tempo. Coisas que vão glorificar a Deus. Mas você precisa levantar e se dispor a fazer. Levantar e se dispor. E o Espírito Santo vai te fortalecer. Vamos orar agora, colocar na mão do Senhor essa palavra. Pedir ao Senhor que continue falando mais. Senhor, me ajuda a entender. Isso cai no meu entendimento, que eu preciso persistir. 10.000 horas, Senhor. 10.000 horas buscando ao Senhor. Buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Aprendendo do Senhor. Invocando o seu nome enquanto está perto. Ajuda-me a ser persistente naquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Tem alguns que já receberam até uma palavra nítida, diz o Senhor, de que Deus, assim como Elias recebeu uma palavra nítida, vai lá e fala para o rei que vai chover. Você já recebeu também essa palavra nítida, que Deus vai fazer. Mas com o tempo, né, com a demora, você foi fraquejando. É a respeito de um milagre, às vezes, no seu corpo, uma cura, que você se acostumou a viver com a doença. E Deus não tem isso para você, mas antes Deus tem cura completa e total, porque tudo que glorifica o nome de Deus, Ele está interessado na sua vida. Tudo que glorifica o nome do Senhor, Ele está interessado. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, por esta palavra. Deus, assim como o Senhor tem me ensinado, Deus, ensina-me a ter atitude. Oh Deus, que eu não tenha só o conhecimento. Hoje o Senhor nos trouxe o conhecimento de como funcionam as coisas no reino do Espírito. Agora nos dá atitude para levantar e para fazer, que de fato realizar. O que o Senhor pede de nós? O Senhor pede mais tempo, mais intimidade. Senhor, nós não devemos lutar as nossas guerras, Senhor, com a naturalidade da nossa vida. Oh, Deus amado, mas ensina-nos a lutar, Senhor, no sobrenatural, porque é de fato no mundo espiritual que as coisas existem. E nós precisamos aprender. Por isso, enche-nos, Deus, enche-nos com essa determinação de te buscar. Deus, arranca de nós tudo aquilo que rouba o nosso tempo. Senhor, temos tempo, às vezes dizemos que não temos tempo e deixamos só, oh Deus, algumas migalhas e queremos grandes milagres. Oh Deus, grandes milagres. Chuva abundante, quer dizer de tempo contigo. Mas Deus quer nos desafiar, Pai, a receber grandes milagres. Por isso nos ensina o caminho da persistência. Abençoa todo o teu povo que ouviu essa palavra, que está conectado. Oh Deus, que captou o recado do céu nesta noite. Eu profetizo que viveremos milagres. Viveremos abundantes milagres. Porque começaremos. Oh Deus, marcaremos o dia. Marcaremos a hora de estarmos contigo. Oh, como Daniel, Pai. De manhã, de tarde e de noite. 3 vezes ao dia aquele homem orava. E o Senhor permitiu que ele fosse para uma cova de leões. Mas ele era um homem conectado contigo. E ele foi liberado. Deus, ele era um homem de tanta oração que ele fez com que os leões jejuassem naquela hora que ele estava na cova. É assim que deve andar o servo de Deus. Nos ensina a estar conectados contigo. Mais horas do dia. Mais tempo do dia, Pai. Mais tempo do dia. Oh Deus, nos empurra para esse lugar. Às vezes, Senhor, não sabemos como fazer. Mas eu quero te pedir que nós não façamos nada. Dá uma inquietação. De tal maneira que nós não conseguimos fazer nada. Se nós não orarmos também, nós não vamos fazer nada. A não ser, Senhor, ir para a tua presença.
Oh, Espírito Santo de Deus, haja no coração do teu povo. Haja no coração do teu povo. Eu oro agora e determino milagres sobre o teu povo. O teu povo vai conquistar tudo aquilo que no céu já foi determinado. Tudo aquilo que o Senhor já enviou. Nós iremos conquistar, Pai. Mas nós não vamos desanimar, nós vamos orar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E a chuva abundante vai cair. Para a glória do nome de Jesus. Agora coloque a mão assim sobre o seu coração. Pai, obrigado por tudo. Obrigado porque eu queria muito ouvir o Senhor falar comigo hoje. Eu pude ouvir que o Senhor está assim já inclinado para me abençoar. Para liberar o teu poder e a tua bênção sobre a minha vida. Por isso, Deus, obrigado pela palavra da perseverança. As reticências do Senhor dizem que algo está para acontecer. E eu vou, Senhor, pela perseverança, fazer com que, Senhor, o Senhor dê a sua palavra final. Uma só palavra que o Senhor der, faz a minha vida mudar. Por isso, Deus, ensina-me esse restante de semana a conectar contigo todos os dias. A tempo e fora de tempo. Perseverando em oração. E eu sei que a chuva cairá. A abundante chuva cairá. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Oh, que as tuas vestes sejam brancas a cada dia mais. E que o Espírito Santo te ajude a orar a tempo e fora de tempo. Que o Senhor te abençoe muito, te livre de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade, de todo contágio, de toda dor. Se você for para a direita, para a esquerda, à frente ou atrás, o Senhor será contigo, porque Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, mas antes Ele é vigilante para você e a tua casa. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Aleluia, fique em paz.